Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para falar sobre IPCA versus TR. Não tem uma semana sequer que passe na minha vida sem que alguém me pergunte qual o melhor financiamento, se é fazer pelo IPCA ou pela TR. Toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, tem alguém me perguntando a respeito disso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma esclarecida, dar uma clareada aí no pensamento de vocês, né? Eu não estou aqui para dizer de fato qual é melhor, mesmo porque cada um sabe do seu bolso, né? Então a ideia aqui é que você entenda como é o funcionamento para que você tome a melhor decisão para algo que é tão importante a longo prazo, que é a compra do seu imóvel, belezinha? Então nós vamos falar aqui a respeito do que é da diferença entre o IPCA, entre a TR, e no finalzinho eu vou colocar uma tabelinha com um comparativo para que você possa ter muito claro se vale ou não vale a pena para você, tá bom? Vamos lá então, deixa eu diminuir aqui a minha imagem para não atrapalhar, vou colocar aqui no cantinho, para não atrapalhar aí a visão de vocês. Então vamos lá. Então, primeiro, o que é IPCA, né? O IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo. Eudelice, o que é esse índice? Basicamente, é um índice onde o governo, é um dos índices que o governo usa para determinar a inflação. Basicamente é isso, tá? Como que ele calcula isso? Como que é feito? É complexo, não tem sentido a gente ficar falando aqui de como que é feito o cálculo disso. Você consegue achar aí na internet como que é feito o cálculo, caso você queira fazê-lo. Mas, basicamente, o que você precisa saber? Que o índice de preço ao consumidor amplo, né, que é o IPCA, ele tem por objetivo medir a inflação. Tá? E ele se baseia em 90% da população ativa das áreas urbanas do país. É isso que ele faz, tá? Mas a gente não tem necessidade de colocar índices, como que faz o cálculo, não é essa a ideia aqui do vídeo. É só você saber que o índice, o IPCA, é um índice que mede a inflação. Ponto, tá? O que é a TR? A TR é uma taxa de referencial. A TR ela foi criada na década de 90, meados de 90, quando a inflação estava extremamente alta, né, fora de controle, e no plano Collor 2, se não me engano, foi instituída então a taxa de referencial, a TR, né, que é conhecida como TR. Com a ideia do quê? De dar uma controlada na inflação, ter uma taxa de referência para que a inflação não passasse muito dessa taxa de referência. Onde que é utilizado, né, essa TR hoje, atualmente? Ela ainda é utilizada para poupança, houve a alteração do cálculo da poupança, mas ainda existem poupanças que são calculadas pela TR. O seu fundo de garantia, ele é reajustado pela TR. Os financiamentos imobiliários são reajustados pela TR. Títulos públicos, alguns investimentos ainda têm vínculo com a TR. Então, a TR ainda está, mesmo ela tendo sido criada lá em 90 para controle da inflação, ela ainda está muito presente no nosso dia a dia, tá? E essa TR ela é encontrada, né, lá no IPCA, eu falei para vocês que é um índice que é baseado no consumo, né, das famílias brasileiras de área urbana, 90% das famílias, e já a TR ela é um cálculo meio complexo, tá? Mas ela parte, basicamente, ela parte da taxa básica financeira, que são o levantamento dos 30 maiores CDBs das instituições financeiras. De verdade, não vale a pena a gente ficar falando sobre isso, tá? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que é a TR, do que é o IPCA, mas não vale a pena a gente ficar entrando em cálculo, nem na origem, nem nada do tipo, não é essa a ideia. Então, vamos adiante, para a gente não perder muito tempo com isso. O que é importante aí, que eu acho que é interessante você saber?
A gente tem um comparativo entre o IPCA e a TR durante os últimos 10 anos. Eu acho que 10 anos é um tempo bacana para que a gente possa ter uma referência, ter um histórico e você ter noção de como foi os últimos 10 anos, belezinha? Então, esses valores aqui são índices que eu busquei pela tabela do IBGE. Existe uma calculadora, também a calculadora cidadã, que você também consegue fazer esses cálculos, tá? Então você pode procurar lá aí na internet, calculadora cidadã, que você localiza e consegue fazer esses cálculos que eu fiz, você consegue brincar lá com as datas e tudo mais. Mas vamos lá, um comparativo então entre o IPCA e a TR. Coloquei aqui um valor de 100 mil para ambos, né, para que a gente tenha uma referência, e maio de 2010 até abril de 2020, 10 anos, em ambos os casos. No IPCA, nós vamos encontrar aí, ao longo de 10 anos, uma taxa de 72%, ou seja, isso dá por ano em torno de 7,21% ao ano, no índice do IPCA. Na TR, nós, no mesmo prazo, mesmo valor, mesmo comparativo, nós temos aí uma taxa de 7,8% durante todo o período de 10 anos. Fala assim, nossa, delícia, mas o IPCA é 10 vezes maior. Sim, o IPCA, neste caso, dos últimos 10 anos, foram 10 vezes maiores que a TR. Então, no IPCA deu 72% ao longo de 10 anos, na TR deu 7,8% ao longo de 10 anos. Se você tivesse investido há 10 anos atrás em algo que tivesse como a taxa atrelada, né, o índice atrelado fosse IPCA, você teria tido um ganho aí de 72%, enquanto que na TR você teria tido um ganho só de 7,8%. Belezinha? Então aí é para você ver como é a diferença entre taxas reais que já aconteceram no IPCA e TR. E aqui eu fiz uma outra tabelinha para a gente ter ideia no financiamento, como que isso funciona no financiamento. Então, a tabela de cima é do IPCA, a tabela de baixo é do TR. Uma coisa importante que vocês precisam saber, a TR ela já está indo para 3 anos sem variação, ou seja, ela está zerada. A forma como ela é feito o cálculo e tudo mais tem permitido que ela se mantenha zero nos últimos 3 anos, não teve alteração nenhuma. Já o IPCA, obviamente, ele tem aí as suas variações. Então, nós temos aí, neste comparativo que eu fiz, eu usei o índice de 2019, o fechamento de 2019. Em 2019, o IPCA ele fechou com 4,31 ao ano, menor do que a média dos últimos 10 anos, né? Para você ver como que oscila. Então, na média dos 10 anos, teve período lá que deu mais de 10% ao ano, né? Então, aqui, nesse último ano de 2019, ele está em 4,31. Com base nesses 4,31, coloquei aqui ao lado a taxa de 4,95. Essa é a maior taxa que a Caixa usa no IPCA. Eu estou trabalhando aqui com taxas balcão, que a Caixa chama, tá? Que você são as pessoas que não têm nenhum relacionamento com a Caixa, não é servidor público, não recebe salário na Caixa, pega essa taxa de 4,95 no IPCA. Então, o que você precisa entender? Existem 2 fenômenos aqui. Todo financiamento existe uma taxa de juros. É a taxa que o banco cobra pelo dinheiro, tá? Nesse caso, a Caixa cobra pelo dinheiro 4,95. E o 4,31, que é o índice, ele é o reajuste, é a atualização do seu saldo devedor. Então, você vai pagar 4,95 sempre e o índice ele vai variar. Ele pode dar menos, como ele pode dar mais. A gente já viu aí que no histórico ele deu 7 e pouco. Em 2019 deu 4,31. Em 2020 ele está um pouco mais baixo, mas não quer dizer que ele vai se manter desse jeito, porque é inflação. Então, a inflação depende de uma série de fatores para que se chegue nesse índice. Então, nesse cálculo que nós fizemos, o IPCA-SAC, você teria uma parcela inicial de R$ 1.295,15. Toda vez, o que você tem que ter em mente? Quando você faz o simulador da Caixa,
ele vai te dar o valor só com a taxa de juros, que é esse 4,95. Ele não vai calcular o índice, porque ele não sabe quanto é o índice. O índice é futuro, tá lá na frente. Então ele não tem como te dizer pelo simulador quanto que vai ser o valor da sua parcela real, porque ele vai fazer esse cálculo mês a mês. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Então, no simulador, ele só está contando com a taxa de juros de 4,95. Isso tanto no IPCA como na TR, não importa, tá bom? Então, aí no IPCA você vai ter uma parcela inicial de R$ 1.295,15, enquanto que na TR você tem uma taxa de 8,5, taxa fixa que o banco cobra pelo dinheiro que ele está te emprestando, mas com a TR zerada, porque nos últimos 3 anos a TR está zerada. Então, eu estou me baseando, né, no histórico do último ano, 2019, tá? Com a taxa de 8,5% ao ano, na TR, né, TR Saque, você vai pagar uma parcela maior do que no IPCA, R$ 1.573,88. No entanto, ambos os financiamentos são pela tabela Saque, sistema de amortização constante. Então, no caso da TR Saque, o valor da parcela ela vai diminuir. No IPCA Saque, ele não vai diminuir, ele vai possivelmente aumentar. Por quê? Porque você vai ter um índice alto para pagar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, e como você vai conseguir enxergar isso? Aqui na dívida total, você está pegando lá um valor de R$ 100.000 de financiamento, você vai ter um custo de correção, que é o índice de 4,31, de R$ 24.626 ao longo do período. E aí, mais uma vez, nós estamos aqui calculando exemplos, tá? Então, eu estou calculando que todos os anos, durante os próximos 10 anos, você vai ter uma taxa de 4,31. Então, você vai pagar 24 mil aí de correção monetária. Os juros vão ser 28 mil. E você vai pagar, se você pagar, né, durante os 10 anos completo, você vai ter pago uma dívida total de 152 mil, ou seja, 100 mil do valor que você pegou do dinheiro, mais 52.929 dos juros, mais a correção. Já na tabela Saque-TR, o custo de correção é zero, porque não tem índice, mas o custo de juros é mais alto, 41.270, porque a taxa de juros é mais alta. Então, a sua dívida finaliza em 141.270. Se você pegar o 152, tirar o 141, eu fiz uma colinha aqui, você vai ter uma diferença de 11.659. Então, baseado nisso, é que você tem que calcular e ver se vale a pena você dar início a uma prestação inicial menor nesse primeiro momento, que ela vai aumentando gradativamente, ou se você prefere iniciar com uma parcela um pouco maior agora e ela vai diminuindo gradativamente. Tudo bem? Mas você falar assim para mim, Denise, mas você colocou aí que a TR está zerada, mas e se ela mudar? Então, beleza, fizemos mais uma tabelinha aqui com o valor tendo por base o histórico, tá? O histórico dos últimos 10 anos. Então, no IPCA Saque, o histórico dos últimos 10 anos foi de uma taxa de 7,20, uma média de taxa de 7,21 ao ano. E na TR Saque, o histórico foi de 0,65 ao ano. Mais uma vez, isso aqui, uma média dos últimos 10 anos, tá bom? Então, dentro aí do nosso cálculo, no mesmo estilo do anterior, no IPCA Saque, com esse histórico, você teria uma dívida de 176 mil e na TR Saque uma dívida de 145 mil. E eu esqueci de fazer o cálculo, mas aí a gente se baseando, vai ter mais ou menos uns 21 mil, não, 31 mil, mais ou menos 31 mil de diferença, né, entre um e outro. Então, o que você tem que ter em mente na hora de tomar a sua decisão, né, porque eu sei que atrai a questão da parcela ser menor, é um atrativo, né, inicialmente, mas o que você tem que pensar é quanto que você vai pagar no montante, no final do processo. Porque a gente sabe que é um processo de longo prazo, a gente sabe que você acaba pagando muito mais, né, do que o valor real do imóvel, porque você está pagando juros por isso, mas você tem que analisar se vale realmente a pena você correr o risco de se manter num financiamento
baseado na inflação, ou se seria melhor você trabalhar com um índice de referencial aonde o histórico dele é infinitamente menor do que o IPCA, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se você ficou com dúvidas, se tem mais alguma pergunta a respeito disso, manda pra gente, manda no Instagram, no YouTube, no Facebook, não importa onde você quiser, você manda pra gente que eu vou ter o maior prazer em responder a sua pergunta. E se não for disso, se for de outro assunto relacionado à habitação, relacionado ao crédito habitacional, pode me mandar também, que eu tenho o maior prazer em te responder. Um grande abraço e até mais!